bom dia, né? Para você é oi apenas. Vou começar a fazer uma leitura aqui para pensar a nossa semana, para pensar aí a próxima semana, né? Segunda semana de junho de 2025. Reflita sobre a sua semana. É uma leitura geral, então que não pede para você solta, não se prenda à energia de outras pessoas, tá bom? Espero que essa leitura ajude aí você na sua reflexão sobre a vida, tá bom? Eu acho que a nossa conversa aqui é sobretudo sobre a vida e nossas possibilidades diante do que se apresenta pra gente, né? Vou tirar uma energia geral e depois eu vou abrir o tarô aí pra gente. Tarô, uma energia geral aí pra segunda semana de junho, por gentileza. Temperança. Eu acho interessante essa energia. Vou colocar essas cartas pra cá. Bruxa, aqui no tarô convencional é o mago. A última tarô das energias. Eita! O mundo. Olha, a gente tem duas cartas de finalização aqui no final. Então eu entendo que a gente tem a carta ali da temperança. Eu entendo que você vai conseguir equilibrar aí as energias para finalizar algum processo. Essa finalização ela acontece provavelmente de maneira abrupta e talvez você tenha alguma surpresa que não te agrade muito, tá? Mas essa é uma oportunidade. Esse é um elemento que surge como um instrumento de libertação para você, tá? Então você vai ter uma... E aí duas vezes, né? A gente tem uma intervenção divina, né? Que a temperança é uma qualidade divina. Você tem duas intervenções divinas aí como um instrumento. O mago representa esse sujeito iniciante, a bruxa, né, nesse caso aqui, é esse sujeito iniciante, uma espécie de aprendiz que está começando a sua jornada, o seu caminho. Acabou de se graduar, né, na verdade, mas ele tem todos os elementos na mão para transformar a realidade. Então, eu entendo que essa intervenção aqui talvez com uma surpresa em relação a alguém. Vamos ver como é que vai essa conversa vai se dar aí com a abertura das cartas aí. Mensagem para as pessoas que chegaram até essa leitura, uma mensagem para a segunda semana aí de 2025, Imperador. Eu botei na hora errada aqui. Mais uma para a gentileza.
muitas, não vou aceitar. Muitas cartas. Muitas cartas, não vou aceitar. Não mostrei, né? Imperador. Mais uma, por favor. Sacerdotisa. Vamos tentar entender. Vou aceitar. Duas apenas. Que a gente tem um mago de novo. Aqui. Primeira. A segunda. E aqui na torre. A gente tem duas cartas. Que é o 6 de paus, uma carta de coroação e o mago. Essa leitura tá interessante, porque ela coloca a sacerdotisa e o mago, né? Essa carta no tarot convencional seria o mago. Eles são complementares, né? Eles são, no meu entendimento, eles são os dois polos, né? O feminino e o masculino da energia, da magia. A sacerdotisa, ela guarda a porta do tempo, né? Ela carrega em si já essa dualidade com o mago. E aí a gente tem a carta do imperador com a temperança. O que isso aqui me diz? E aí eu vou pensar esses pares, pra gente não prolongar também muito essa leitura. Vamos ver, aqui a gente tem 2 de espadas, vamos colocar aqui. 2 de espadas, 4 de espadas, página de espadas. A gente tem 3 cartas de espadas e o 6 de copas. Vamos parar aqui. E mais a rainha de pentáculos, porque a gente também não vai entrar nisso. Mas acho interessante a gente pensar que as espadas, elas estão muito presentes aqui no que nas questões de fundo. Eu imagino que você esteja aí prestes a tomar alguma decisão que você meio que está se enganando para tomar. Se você perceber aqui, ó, ela tá vendada, né? Ela tá atirando sem ver para onde. Mesmo assim ela acerta. Ela acertou bem no alvo. Então é um acerto meio que sem querer, né? E aí o descanso aí merecido. O descanso aí dos justos, né? Aí na carta... E, gente, não tô acertando não. Na carta aí do 4 de espadas, que é a carta daquele momento que a gente precisa de uma pausa no meio da batalha para a gente poder se recompor. O pajem de espadas traz essa imaturidade das ideias, do raciocínio, imaturidade também no entendimento, às vezes, das situações, mas principalmente imaturidade na forma de se comunicar, que se relaciona com o passado. E aí talvez a gente tenha uma espécie de gatilho que faz a gente interpretar as coisas de forma errada, às vezes entender a comunicação de maneira como se fosse um ataque e tudo mais. As questões de fundo, então, estão relacionadas ao mental, tá bom? Então, eu vou trazer aqui os conselhos dessa leitura de hoje e vou deixar o nosso pajem de espadas aqui na mesa. Aqui, com a temperança e o imperador, a gente tem muito nítido aí, pelo menos aqui pra mim, é o que tá aparecendo, a necessidade da gente ter estratégia, ter uma visão ampla da situação. O imperador, ele tem um império inteiro para conseguir avaliar. Então, você precisa daquela visão de águia, né? Para você conseguir
avaliar essa situação. Você precisa de calma para isso. Você precisa cultivar a temperança para conseguir fazer a avaliação. E aí, é óbvio, pensamento estratégico, assertividade, né? O imperador, ele não fica negociando muito o lugar dele. Ele já sabe quem ele é e ele impõe limites claros para as situações. Então, você não vai discutir muito, você também não vai cair, obviamente, na infantilidade, só ser assertivo. Não preciso de um tempo para mim, ok? Simples assim, na relação com as pessoas. E para a vida, né, a temperança e a organização e a assertividade, que é o que mandam aí, pensamento estratégico, tudo que vem relacionado ao nível de organização, que é grande, né? Capricórnio aí fala muito nessa carta, a gente pensar estrategicamente os próximos passos, já que a gente tem o mago na mesa e a sacerdotisa, né? Então a gente vê aqui a possibilidade de uma realização que vem muito por conta desse momento, né? Muito por conta dessa preparação, dessa organização, dessa possibilidade gerada por esse momento. Eu vejo como aí uma sequência em que você tem a oportunidade, mesmo sendo iniciante, mesmo precisando se preparar mais, se aprofundar mais, você tem algum nível de conhecimento e que vai te possibilitar os conhecimentos ocultos, né? Talvez conhecimentos, inclusive, que você não sabe que você tem e que você só vai descobrir na hora em que estiver ali no meio do trabalho. Você vai descobrir habilidades suas que você desconhecia. Então, é um momento também de autoconhecimento. Obviamente que a sacerdotisa, ela traz pra gente a necessidade de boquinha de siri, né? Você não vai, se você está começando alguma coisa, né? Como é o caso do mago aqui, da bruxa, no caso do tarô das bruxas, o que você está começando, boquinha de siri, obviamente, para não dar errado. A sacerdotisa, ela não fala muito, ela é uma pessoa mais reservada, né? É um arquétipo dos segredos, inclusive, né? Segredos profundos, é óbvio, por isso que eu tô falando aqui desse conhecimento que talvez você não conheça sobre si, que você não saiba sobre si, um potencial que você um potencial que você mesmo desconhece, uma habilidade aí que você vai desbloquear, né? Mas o que quer que você vá começar, silêncio. Não precisa as pessoas saberem, tá? E aí, na terceira parte aqui, a gente tem não sei, eu diria talvez aqui uma bênção disfarçada, que você acha que é um problema. Ai, meu Deus, o que foi acontecer agora? Ai, essa pessoa fez isso comigo. Eu não sei o que vai acontecer aqui, tá, gente? Mas é a torre. Então, a torre ela vai falar de surpresas inesperadas, né? Sei lá, você descubra alguma coisa sobre alguém, você rompa com alguém. Aqui a gente tem a finalização de alguma coisa, de alguma relação de trabalho, ou até mesmo de algum processo que você esteja vivenciando, uma finalização que não necessariamente você foi ativa nessa finalização. Mas o que eu digo para você é o seguinte, o que ela traz acaba trazendo, confirmando aí esse recomeço aqui, tá? Que a gente já tinha visto antes, né? Aí a gente vem colocar a pedra de toque nesse processo, né? E aí é meio que uma explicação de que esses eventos eles vêm em sequência. Esse recomeço ele traz para você um reconhecimento público, né? Traz aí a possibilidade das pessoas reconhecerem talvez esse talento do qual a gente estava falando aqui. Não só você reconheça que você tem esse talento, mas outras pessoas também vão admirar. A gente tem aí o 6 de paus, que é a carta da vitória, tá bom? Eu não tenho muito mais a falar
nessa leitura. Eu acho que foi uma leitura muito assertiva, assim, não tinha muito o que falar. Vou trazer aqui deusas, deuses e guardiões, para ver quem vem aqui trazer uma mensagem final aí. Acho interessante trazer esse oráculo, muito bonito. Aqui. Vamos ver o que esse oráculo tem a nos dizer. Energia vital. Então, dialoga muito com a carta que a gente tirou aqui, do 4 de espadas, tá? É hora de você se reconectar com você mesmo, é hora de você descansar para você encontrar essa reconexão. Talvez nesse movimento você encontre aí coisas ocultas, talentos ocultos em você que te possibilitem esse novo recomeço que tem aparecido aqui pra gente nessa leitura. A gente precisa então entender que essa energia vital, que essa força vital, ela vem dos seus sentimentos, né? A água que vem com quem? Ela vem muito dessa possibilidade de redescobrir-se, né? Esse movimento de redescobrimento de si mesmo, de um mergulhar em si mesmo, vamos colocar assim, ele vem muito desse movimento de introspecção aqui, talvez, tá? Então, a temperança como uma qualidade que vai te possibilitar acalmar também a cabeça, pensamento estratégico que vai te dar uma segurança também. O imperador é alguém que é muito seguro, ele sabe o que ele quer. O descanso ele pode te possibilitar esse mergulho em si mesmo, tá bom? Essa pausa aí necessária. Esse conselho, ele vem, eu vou colocar aqui os conselhos aqui desse oráculo na descrição desse vídeo, tá bom? Uma boa semana para você, fique com essa energia. Axé.